O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito a nós também, através do apóstolo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza contra seu irmão, este também cairá em juízo. Quem disser a seu irmão uma ofensa grave, patife, também sofrerá o preço da condenação. E quem chamar até o irmão de tolo, também será condenado. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, tua irmã, e só então venha apresentar a tua oferta ao Senhor. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial da justiça e tu serás julgado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Estas são para nós hoje palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente-se. Meus irmãos e irmãs, em primeiro lugar, vamos buscar entender as palavras do livro que nos é apresentado do Antigo Testamento, aonde somos conduzidos, aonde Deus, através daquele que nos escreveu por orientação e inspiração divina, nos diz: na verdade, se o ímpio, o pecador, o que errou, se arrepender profundamente, cumprir a lei e praticar a justiça, ele será salvo. É Deus quem diz. Deus diz que não existe o não perdão. Deus diz que por mais que tenhamos errado na vida, se buscarmos praticar a palavra que ele diz, lei, se buscarmos realmente pautar nossa vida sobre os mandamentos, se buscarmos nos deixar guiar pela retidão interior, se buscarmos realmente nos ajudar e nos corrigir, nós seremos salvos. E junto conosco, esse bem de sermos salvos salvará, contaminará, transformará o meio ambiente. E aí Deus vem e diz isto: porque não é do agrado de Deus que nenhum dos meus se percam. Deus não quer o sofrimento, a infelicidade, a tristeza. Por acaso vocês pensam que Deus se compraz com a dor humana? Com o desencontro humano? Com o casal que se separa? Com pais e filhos que não se relacionam? Com a família cheia de briga, de desencontro? Com as amarguras de acusações? Por acaso Deus está feliz com isso?
Deus não quer isso. Mas Deus diz que mesmo que tenhamos feridas, que tenhamos fraquezas, que tenhamos errados, se buscarmos ter um coração aberto, nos salvaremos. Por outro lado, também ele fala outra verdade. Aquele que vive bem, a palavra é justo. Uma pessoa que vive bem, se decidir se afastar do caminho reto, ele sofrerá, ele haverá de morrer, ele não se salvará. Morrer, morremos todos, não se trata de morte física. Não é isso que a palavra quer de Deus, porque todos nós vamos morrer. Se trata de se tornar enfermo espiritualmente. Isto é, uma advertência também que Deus nos faz, que por vezes as ruínas que nós criamos em nossas relações, em nossa relação afetiva, em nossa convivência, são frutos de que nos desviamos do caminho de bem. Éramos muito sinceros na hora que eu me ordenei, eu queria ser um bom padre, eu queria fazer o bem, mas se eu me desviar da retidão, da intimidade com Deus, eu acabo sendo um padre que amargura as pessoas, que trata mal as pessoas, que exploram as pessoas, que desilude as pessoas, que afastam de Deus. Eu posso ser semeador do bem e do mal. Cabe a cada um de nós, diante desta palavra de Deus, que é muito sincera, ver que se nós tivermos erros, e todos os temos, e buscarmos realmente nos deixar tocar pela lei e praticar a justiça, que significa para Deus justiça, justo é Deus, significa buscarmos viver em nós e entre nós, nas relações afetivas, o amor de Jesus, o amor entre nós, nós mudaremos as situações. Deus se faz presente e o amor se transforma. Mas se nós começarmos a negligenciar, se começamos a descuidar do diálogo, da conversa, se começamos cada vez mais a nos corromper, nós acabamos matando o encontro. Matar não é só dar um tiro, matar é também alguém que acreditou em você, que um dia escolheu você, homem, entre todas as mulheres, entre todos os homens, escolheu você para acreditar, investir sua vida, dizendo, eu quero ser feliz. E você, com a sua atitude, com o seu rancor, com a sua falta de afeto, com as suas infidelidades, foi ferindo, foi matando, foi machucando, tirando o encanto, até o ponto que alguém não acredita mais na vida e no amor, porque você matou. Matar não é só dar tiro. Matar é lentamente dizer ao outro de que ele não é mais o valor principal. E quantos de nós que estamos fazendo isso em família? As crises, a sociedade, o mundo, vem as ruínas do mundo, até a ruína afetiva, nasce do amor que vai se corrompendo, adoecendo e vivendo, e deixa de ser serviço. Aí vem o Evangelho, a leitura profunda do Salmo de hoje diz, ó Deus, se tu levares a sério o que cometo a vida, se tu me tratares realmente conforme eu mereço, eu não sobreviverei. Mas tu, Deus, és cheio de misericórdia. Tu sempre me perdoaste, tu sempre me abraçastes, tu sempre vieste ao meu encontro, tu só quiseste me salvar. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. O Salmo nos faz ver a maneira de Deus ser, na maneira de Deus agir através da Bíblia. O amor de Deus é incansável, o amor de Jesus é sem limites. Ao próprio Judas, se ele tivesse dito, Jesus, desculpa, eu te vendi, naquele mesmo momento Jesus teria salvado Judas, ou Judas teria recebido a reconciliação. Na hora que Pedro chorou, Deus lhe perdoou. É que nós não conseguimos ter essas relações afetivas. E aí vem a riqueza incalculável do Evangelho. E depois eu vou propor um caminho que a igreja nos apresenta para vivermos essa justiça que diz hoje, tanto a leitura, se vocês forem injustos, e o Evangelho também nos pede que vivamos a justiça. Aí vem o Evangelho e realmente nos faz esse desafio muito grande.
se tu estiveres, se a justiça de vocês não for superior à justiça dos fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Não é um reino qualquer, não é um reino de príncipe, não é um reino do mundo, nem é depois da morte. Se vocês tiverem a justiça, tu me fizesse isso, eu te faço isso. Tu me traísse, eu me fecho. Tu me ofendesse, eu te nego o amor. Tu não me tratasse bem, eu também faço gelo. Tu me desprezaste, eu te agrido. Se a justiça de vocês for assim, vocês nunca entrarão no projeto de Jesus. Vocês nunca entrarão na justiça de Jesus, que não quer a morte de ninguém. Você não pode ter essa justiça. Essa justiça é dos homens, não é a justiça de Deus. Deus quer a salvação de todos. A vontade do meu Pai é que não se perca nenhum. Se você tiver alguma coisa contra seu irmão, alguma, ele não diz o que é. Se você tiver alguma coisa contra seu irmão, antes de vir para a missa, antes de dormir à noite, antes de deitar no altar da sua cama, antes de sentarem na mesa, antes de saírem para um passeio, antes de dormir, vá na direção do teu marido, vá na direção da tua esposa, vá na direção do teu filho e diz: eu errei, me desculpe. E aí deite. Altar significa todo lugar onde Deus se encontra. Então, Deus quer que a gente realmente viva o sentido da campanha da fraternidade, aonde é colocado a palavra de Jesus, que define o amor de Deus Pai. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, o Filho do Homem foi enviado ao mundo, não para ser servido, mas para servir e dar a vida para a salvação de todos. Este é o sentido mais profundo do servir. O homem moderno perdeu a capacidade de servir. E se tu fazes isso, eu faço isso. Tu me trata assim, eu te trato assim. Tu não me dás amor, eu não te dou amor. Queremos que o outro faça e nós não fazemos. Perdemos. Primeiro te reconcilie. Nisto consiste o amor de Deus. Que Deus nos perdoou antes que nós o perdoássemos, fala São João. Toda a Bíblia consiste num Deus que tomou iniciativa antes, desde Adão e Eva. Quando Adão e Eva erraram, Deus não veio para lhe apontar o dedo, lhe condenar, lhe expulsar do paraíso. Se você tem ainda essa ideia na sua cabeça, eu lhe corrijo agora, em nome de Deus, da igreja e do evangelho, eu lhe corrijo. Na hora que Adão e Eva erraram, Deus veio ao encontro e disse: por que, casal querido? Porque eu fiz vocês para viverem no paraíso, na felicidade, no amor, na transparência, na alegria. Que a casa de vocês com Caim e Abel fosse um berço de alegria, que fosse um ninho de amor. E vocês estão totalmente feridos, cheios de ódio, traição, sem diálogo, sem amor. Por que vocês fizeram isso do amor? Eu me apresento para te salvar. E começa a história da salvação. A campanha de fraternidade desse tempo, a caminho da Páscoa, fala em servir no mundo que colocou o eu acima de tudo e de todos os interesses, além da justiça social. E me perdoe, eu tenho coragem de poder dizer isso, me ouçam, eu quero refletir, não para acusar, mas para me questionar a mim e a tudo. No momento em que o Brasil vai tão mal, em que milhares de pessoas estão sem saúde, sem hospital, sem ninguém, os nossos representantes públicos aumentam o seu salário, sem sentir que a maioria não tem emprego, não tem comida, não tem nada. Os nossos representantes públicos aumentem o salário moradia em R$ 4.500, esquecendo que há milhões morrendo. Isto é não entender o reino de Deus.
Desculpem, mas eu posso fazer esse questionamento para mim também, cristão. Nós temos que ter a coragem de dizer, não é lícito, está errado. Não se vive o amor, não se vive a justiça. Não se vive o sentimento de um povo morrendo, onde o egoísmo, o meu eu, o meu projeto, o meu interesse está acima do bem comum. Onde no meu casamento, eu quero estar em primeiro lugar, não a felicidade da minha esposa, do meu esposo e dos nossos filhos. Aí não temos mais saúde. Aí o reino de Deus está perdido. Aí a família, esse mundo caminha para a ruína. Porque nós não descobrimos. Que bom que se ganha, mas não é lícito. Não é coerente, não é ético. Pelo menos, eu faço essa crítica para alguém que se diz cristão. Para alguém que entendeu Jesus. Para alguém que comunga. Se tu tiveres qualquer coisa contra teu irmão, enquanto o irmão não tem comida, não tem casa, não tem escola, não é lícito eu encher o meu bolso. Enquanto alguém não tem, vá te reconciliar, faça a justiça, promova o bem comum. Senão, nunca comungue. Não vá para o altar, não profane Deus, não use nome de cristão. Eu sei, é exigente, é duro, me desculpe, mas eu deixaria de ser padre se eu não fosse evangélico. Se eu não buscasse entender Jesus. Isso vale para mim. Servir é partilhar a vida, é partilhar meu tempo. É partilhar a riqueza da minha existência, é partilhar o meu conhecimento, é me pôr disponível. Eu não quero questionar ninguém, mas eu quero me deixar transformar pela palavra e ver o erro e ver as injustiças. Se tu não perdoares, esse mundo vai mal, porque falta o perdão, falta a reconciliação, falta a justiça, falta a fraternidade. Há milhões morrendo. Enquanto não se começa por aí, não adianta armar a sociedade de arma. Não adianta dizer não, porque o ser humano não ouvido, ele explode em violência, dentro de casa e fora de casa. A explosão social é também fruto da injustiça social, de não vivermos o amor ao próximo. Visto, pelo menos, vamos pregar para nós católicos, para nós que seguimos Jesus. Mas eu vou ser mais concreto ainda. Eu poderia tentar pedir, eu estava olhando e observando, enquanto eu ia entrando, eu poderia chamar aqui, eu vi um casal entrando com um filho, mais do que um. Teria aqui um casal com um filho aqui presente, levante a mão. Teria um casal. Venham aqui, corro aqui, mas venham rápido, venham. Venham, eu estou falando sobre família, eu quero que a gente entenda o que é reconciliar-se, eu quero entender que bom, venham vocês, venham outro, venham, pode vir outro, mas está aqui bom, venha outro, obrigado vocês que vivem lá, está aqui, concreto, escute. Vamos tentar entender, venham aqui, para vocês verbalizar, mas eu quero entrar na sua casa, eu quero chegar lá em você. Em primeiro lugar, ver. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Você quer que eu lhe explique o que é isso? Que Jesus disse, você é cristão? Você quer ser cristão? Você quer seguir Jesus? Quer? Quer? Quer viver isso em sua família? Querem? Então, escute que eu lhe explico. No dia que você consagrou seu amor com ela, e você consagrou seu amor com ele, porque o casamento não tem um dia. Desculpe, não foi um dia X que vocês se casaram. Vocês começaram a se casar no dia que começaram a namorar, tá? Aí começou o amor de vocês, foi amadurecendo pelo namoro, depois veio o noivado, depois vocês consagraram o amor. E vocês estão se casando ao longo da vida, tá? O casamento é um sacramento. Vocês estão se casando hoje também. Então, o que significa servir, o que significa viver isso? Então, me permite que eu vou lhe dizer, sabe o que você disse o dia que você foi para o altar? Você dizia assim para ela, querida,
Eu te prometo fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Aconteça o que acontecer em tua vida, eu estou ao teu lado. Como é que está indo isso? Nas horas difíceis, nas horas fracas, ou nas horas que você descobriu um erro dela, você não presta. Que amor é esse? Vamos mudar. Deus nunca agiu assim. Deus disse, eu vim para salvar. Então, ser discípulo de Jesus, viver a quaresma, viver casamento, é descobrir que com Jesus você veio para salvar essa mulher. Então, hoje eu chegar em casa, antes de dormir, pergunta se hoje ela se sente muito mais mulher do que o dia que você assumiu na igreja. Pergunte para ela. Ou quem sabe essa mulher se sente destruída. E se você errou, quando o pecador se arrepende, eu lhe perdoo tudo. Pergunte para ele. Querido, querida, te prometo fidelidade na alegria, na tristeza, no sucesso e no fracasso. Você prometeu fidelidade no fracasso? Quando ele errar, você jurou diante de Deus que você iria estender a mão para ele, enxugar a lágrima, não tratá-lo mal, não fechar o rosto, não atraí-lo, não ficar fechado num canto, dizendo palavras agressivas. Na hora que ele errou, você jurou diante de Deus, como Jesus jurou, que veio para nos salvar. Será que a hora que ele errou, ele teve em troca o carinho, o amor, a oração e o silêncio, ou um rosto fechado? Não te assuste se esse homem se sentiu mais destruído ainda. Eu não estou falando para ele, estou falando para vocês. Eu não estou falando para ele, eu estou falando para você que está em casa. Vamos concretizar o que é viver a palavra de Deus na prática. O que é converter-se, o que é salvar, ou então o que é morrer. Morrer em todas as horas difíceis, um agredir o outro, um diminuir o outro. Tu trocares um diálogo com ela pela televisão e futebol. Que bom que tu gosta de futebol, mas cuidado para não querer tanto o futebol que tu te esquece dela e que outro torcedor chega perto dela. Bem feito. Então nós queremos entender a palavra de Deus e não sabemos traduzi-la, não sabemos interpretá-la. Deus e nós te entregamos essa mulher. Deus e nós te entregamos esse homem. Não porque tu diga, tu é meu marido, ele não é teu, ele é de Deus. Deus e nós te entregamos esse homem para que você, com Jesus, o salve como ser humano e por toda a eternidade. Nunca te esqueça dessa missão. Deus entregou esse homem em suas mãos para que você o ame no tempo e o projete para a eternidade. Isto é entender Jesus. Isto é casar-se. Se vocês colocarem isso, o amor se transforma. E aí, usando, enrugo as faces, mas jamais o espírito. E essa filha, ela não vai ficar com dúvida de amor. Ela vai olhar para vocês dois e diz, papai e mamãe se amam. Papai e mamãe vivem bem. E é isso que ela precisa para não morrer. É isso que ela precisa para sonhar com a vida. É isso que ela precisa para acreditar no futuro. É isso que ela precisa para acreditar em Deus. Porque vocês foram escolhidos para ser a mostra de Deus para ela, ou o borrão de Deus para ela. Não tenho medo de ter defeitos, mas tenho medo sim de não se amar. Agora vou perguntar para ele, quem sabe eu estou errado. Quantos anos tu tens? 14, já mais jovem, ama. Escute, tu ainda gostaria de chegar em casa, ver o pai e a mãe assistindo uma novelinha junto no noticiário? Gostaria? Sim. Mas já são dois velhinhos, meio idosos. Se tu chegar em casa e encontrar o pai e a mãe abraçados, tu fica triste ou contente? Contente. Ué, mas é mesmo? Se tu chegasse em casa tarde da noite e visse o teu papai chegar perto de ti, antes de dormir, te dar um beijo, tu ficaria triste ou contente? Contente. Mas tu é uma jovem. Mas tu é uma moça. Ainda tu precisa desse amor?
teus filhos nunca terão 1 ano, nunca terão 5 anos, nunca terão 10 anos, nunca terão. Se há tanto jovem com problema de Deus, é porque os pais não lhe revelam Deus no seu amor. Agora eu vou fazer uma pergunta. Seja bem sincero. Se o teu papai errar, tua mamãe, até entrar numa crise, e chegar para você e dizer, filhinha, eu machuquei o papai, eu machuquei a mamãe, eu errei, tu me ajudas? Tu ajudaria teu pai e tua mãe? Uhum. Mesmo? Mesmo. Isso não te deixaria triste? Não sei. Mas tu fazendo, ajudando, se o pai te pedisse perdão e ajuda, tu ficaria contente, ajudaria? Ajudaria. Se o teu pai e mãe tivessem um momento de discussão e de erro, e eles pedirem perdão, tu perdoaria? Perdoaria. Se vocês não se perdoarem, vocês não entram no reino. Vocês não se tornam família de Deus. Querida filha, teus pais são humanos. Teus pais têm limites. Teus pais talvez nunca puderam ter a oportunidade que tu tens. Teus pais podem errar. Ame-os também com seu limite. Ajude-os a ser pais. Rezem por eles. Estenda a mão. Os vê tristes, chega, abraça esse pai. Tu és uma jovem. E se tu chegasse em casa, dado um momento, o teu pai te abraça, senta aqui no meu colo, isso te faria mal? Nunca te esqueça que tu serás a mostra do homem futuro que essa mulher busca, ou do medo do homem que ela busca. Depende muito de ti, muito de vocês dois. Eu não vim para condenar. Eu não me apraz que o ser humano caia no erro. O que me entristece é que você, tendo errado, não se arrependa, para que eu transforme a ferida do seu casamento, da sua história, da sociedade em vida. Se você e eu, padre, nós erramos, e todos erramos, nós poderemos transmitir, pedindo perdão, o amor de Deus. Se você não perdoar o seu irmão de todo o coração, você não entra no jogo do meu amor. Vocês não me entenderam. Não significa não ter mágoas, não significa não ter angústias, não significa não nos sentirmos pequenos, não, 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 significa nos salvarmos. Eu tenho a alegria do amor. É isto que nós estamos vivendo na Quaresma. Viemos para servir e não para ser servidos. E aqui está a alegria. Se nós descobríssemos o que é fazer o bem, eu posso te falar, meu papai e mamãe passaram por crise. Mas depois que superaram essa crise, e num momento muito difícil de crise econômica na vida do meu papai, porque ele foi traído pelos próprios irmãos. Meu pai se revoltou. Durante 10 anos, minha mamãe me chamou a mim e a meus irmãos. Filho, venha aqui, ajoelhe-se. Vamos salvar o papai? E depois de 10, 12 anos, eu vi do meu papai essa resposta: filho, eu existo porque tua mamãe me salvou. Será que não é isso que tua filha quer no futuro? Será que não é isso que Deus quer? Porque Deus é isso. E na hora da morte da minha mãe, eu disse assim: eu desafio todos vocês. Meu papai vai vir. Só nós avisamos que mamãe tinha morrido horas antes do enterro. E eu disse: eu entendo meu papai. Meu papai vai vir com uma camélia e com um terço. E na hora que papai veio, tinha na mão uma camélia, uma rosa que ele cultivava e o terço. Chegou e colocou na mão de minha mamãe e disse:
Vá para Deus, mulher. Eu te entrego na mão de Deus. Obrigado pela tua vida. Que lindo. Que lindo ver isso. Não é não ter defeitos. É isso que se herda. É isso, Deus. Isso é a Bíblia. Isso é o Evangelho. Isso é a Páscoa. Um Deus que abre mão do seu filho. E o envia e ele morre na cruz para me salvar. E morrendo na cruz da ingratidão, a única palavra que ele tem: Pai, perdoai-lhe, porque não sabe o que faz. As únicas palavras de Jesus: perdão, 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 perdão. E eu e você? Queremos um amor diferente, uma família diferente, uma convivência diferente, um lar feliz, uma sociedade infeliz, se nós não nos perdoarmos, se nós não buscamos a justiça? Nós, cristãos, temos um parâmetro para seguir. Esse parâmetro se chama Jesus. Traduzir a vida de Jesus, os gestos de Jesus, no amor ao Pai e à humanidade, é encontrarmos o caminho da vida. Jesus não é somente para ser admirado. Jesus não é somente para saber que Ele é o nosso Salvador. Jesus é a norma da vida. Jesus é o segredo do mundo. Jesus é o segredo da paz. Jesus é o segredo da harmonia do mundo. Jesus é o segredo de terminar com os desequilíbrios, com as revoltas. Jesus é o segredo. Um Jesus que nunca, sendo Deus, se serviu do seu poder para enganar, mas que dividiu tudo até a última gota de sangue. Ele é um modelo para alguém que queira ser autoridade, para alguém que queira ser pai, para alguém que queira ser padre, para alguém que queira ser cristão. Ele é o modelo. Ele veio servir e não se servir daquilo que possuía. Queridos, eu estou chegando em sua casa. Eu estou chegando diante de você. Me desculpem a minha franqueza e até a minha revolta quando eu vejo que não se pensa no bem comum. Vemos uma sociedade se quebrando, vemos assassinato a toda hora. E pensamos que é Deus que se esqueceu do mundo. Não, a sociedade está se destruindo, agressiva, porque nós não sabemos perdoar. E perdoar não é só dizer eu te perdoo. Perdoar, no sentido do Evangelho, é ir ao encontro de quem errou, de quem está sofrendo, pegá-lo no colo e não descansar, enquanto ele não tem a dignidade que eu tenho. Amar o outro como eu gostaria que o outro amasse. O perdão tem algo maior do que o desculpa. O perdão é o compromisso com o destino da justiça, da paz e da felicidade. Porque esse Evangelho de Jesus não é entendido, porque 120 milhões de cristãos nessa pátria estamos passivos, medíocres, impotentes, morrendo, vendo a injustiça e não dizemos não. Nós também somos cúmplices de uma sociedade que está em ruínas, porque esquecemos, não da violência, mas esquecemos, pelo menos eu, de fazer a minha parte, de você, de nós juntos, buscarmos deixar esse mundo um pouco como Jesus desejou, dando um pouco de nós para aqueles que precisam de nós, dentro de casa e fora de casa. Isto é vivermos a família de Deus e a família afetiva. Obrigado. Que Deus desculpe, obrigado pela sinceridade, mas tentarmos ser concretos. Tentarmos entender, se tu tiveres qualquer coisa, tem tanta gente sem comida, sem casa, na rua, com fome, no ódio, alguém que também me enganou. Se tu tiveres, vai ao encontro, como eu, Deus Pai, vim, como meu filho morreu na cruz, vá ao encontro. Se o outro não quiser, pelo menos eu, você e nós,
tentamos ser um pouco de Jesus. Amém. Vamos rezar para que Deus nos ajude a viver nesta fé, com esta fé e com este amor.